É com muito orgulho que eu recebo hoje uma dessas grandes atrizes que respiram o ofício. No cinema, atuou em mais de 12 longas. Na televisão, desenvolveu diversos programas para o Fantástico, na TV Globo, e entre eles o quadro Retrato Falado, que eu gostava tanto, ficou no ar por 8 anos. Em todas as linguagens, ela conquistou importantes prêmios nacionais, internacionais, mas eu diria que o maior deles é o seu talento, o reconhecimento, que só crescem a cada dia. Eu queria só fazer um adendo meu aqui. Uma das raríssimas pessoas desse nosso meio tão conturbado e tão competitivo que não deixou se contaminar pelo sucesso. Eu estou muito honrado com a presença dessa querida. Boa noite, Denise Fraga. Você é a coisa mais linda do mundo, querido. você sabia? Tá bom, você, muito obrigada por essa apresentação. Imagina, pouco porque eu gosto de você. Cacilinha. Tá vendo? Tô na sua casa, meu amor. Tá com um pretinho nada básico, hein, bonitinha? Ó! Denise, que alegria ter você aqui, querida. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a adoro, você, né? Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, aquele moço ali também gosta um pouco de você. Aquele ali. Não, querido Newton Travesso. Nós vamos falar do Galileu Galilei para começar a brincadeira. Porque você está nesse espetáculo, né? Do Galileu Galilei, que ainda, imagina, no século XVII, eu adoro astronomia, e esse craque se convenceu de que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. E foi ameaçado de todas as coisas que você puder imaginar. Eu não sei qual é a relação disso com o texto, né, desse projeto de teatro que, bom, vendo você, a gente entra em reflexão só olhando para você. Mas nesse texto aí, você está com mais 9 atores, né? O que vocês estão propondo para nós, fãs ou espectadores do Bom Teatro? Pois é, Rony, você sabe que quando eu li o Galileu, quando eu estava fazendo Alma Boa também do Brecht, a gente leu todas as peças. E quando eu li esse texto, eu falei, eu preciso dizer isso. É óbvio que o Galileu não é um papel óbvio para mim, mas a minha vontade de dizer esse texto era tanta que eu passei por cima disso tudo e hoje eu vejo que isso não tem problema algum na medida que a grande estrela da peça é a ideia, é a reflexão, é o argumento e réplica. O Brecht partiu dessa história, que é a única biografia que ele escreveu, que é a história do Galileu, né, desse homem que teve que negar o que ele acreditava, o que lhe parecia óbvio, para não ir para a fogueira, né? Ele conseguiu comprovar com o telescópio que ele construiu, como você falou. Aliás, eu não sabia que você gostava de astronomia. É fascinante mesmo. Imagina o Galileu naquela época conseguindo provar que a Terra girava em torno do Sol, porque ele tinha visto as luas de Júpiter que circundavam o planeta Júpiter, como todos os planetas em volta do Sol. Ele descobriu que o universo era feito dessas circunferências, né? Que as coisas se moviam, que tudo se movia. E o Brecht parte desse princípio, dessa ideia, e ele coloca essa imagem em várias outras camadas. É uma peça que abre a reflexão para todos os lados. E ele faz a gente discutir e entender por que a gente, muitas vezes até, tem que negar o óbvio, por causa dos esquemas de poder, por causa de sóis que giram, que têm suas terras em torno, ou ao contrário, né, como se queira. Então, esse texto ele é um dos textos, para mim, melhores da dramaturgia universal, porque ele diz muito. Eu estou com um elenco que é uma bênção, está tão bem acompanhado para um projeto que eu queria tanto. Nada mais, nada menos do que Ari França, Lúcia Romano, a Maricela Chelala, Vanderlei Bernardino, o Luiz Mármora, a Jaqueline Obregon, o Silvio Restife, o Daniel Warren, meu Deus, se eu estou esquecendo alguém, o Theo Werneck, que está com a gente tocando em cena e faz algumas coisas como ator. A direção é linda, da Cibele Forjaz, mas a gente está de volta ao Tuca, porque a temporada que a gente fez no ano passado, de maio até agosto, ela foi inteira lotada. Eu confesso que eu acreditava no poder dessa peça.
Por isso que eu quis fazê-la. Como Galileu, eu sempre digo, como Galileu, eu também queria contar o que eu descobri. E o que eu tinha descoberto era esse texto. Mas eu não podia imaginar tanto. É incrível como a peça toca as pessoas. Então vou só, está muito curioso? Está curiosa, bonitinha? Aqui, ó. Rua Monte Alegre, 1024. Esse é o endereço emblemático, inclusive, aqui na nossa cidade. Sextas e sábados, às 21 horas. Você pode ir às 9 da noite também, que a Denise não vai achar ruim. Sextas e sábados às 21 horas, domingos às 19 até o dia 10 de abril. Isso, a gente recebe o público na porta, né? É uma coisa que eu faço já desde o Alma Boa de Setsuan. É verdade. E é uma coisa tão bacana de ver o público. E muitas vezes eu vejo o público que espera no saguão no final para dizer o que achou da peça. Esse contato, eu vou te falar, eu acho que eu nunca tive tão feliz com um projeto, com o resultado de um projeto. É a primeira vez que você faz Brecht? Não, eu fiz o Alma Boa de Setsuan. Foi. Que foi onde eu li... Perdão, não é o seu primeiro papel. E eu fico fascinada por ele, Rony, porque ele faz um negócio que é assim, divertir para comunicar. Ele escreveu, isso é uma máxima que ele escreveu nos diários dele. E que é uma coisa com a qual eu me identifico muito. Ele usa o humor e a ironia. Isso. Porque ele confia no humor como um veículo de comunicação. E eu confio muito no humor. Você sabe, eu estava conversando outro dia aqui no programa, acho que no ar, eu não me lembro com quem, Nilson, que eu estava falando, que o humor deixa você num estado de reflexão muito bom, que você está relaxado. Às vezes você tem uma peça de densidade psicológica tão brava que você não consegue relaxar e você não entra em reflexão. Com o humor, isso é possível. E sabe uma coisa que eu acho, Rony? Você ri do que você entende. O humor, ele tem uma conexão com a inteligência. E então a assimilação da ideia, ela é quase, como diz, carimbada pela risada. Quer dizer, não necessariamente precisa rir, mas assim, a ironia, o humor, ele cria uma ligação. Eu acho que você pode falar qualquer coisa de forma bem-humorada. Não vai, às vezes, significar uma grande gargalhada, mas significa uma linha fina de comunicação. Também acho. E mais fácil para você, como eu falei, entrar... Exatamente, porque tem esse dado também, a gente amacia a carne do sujeito para dar uma flechada de reflexão. Bom, sem contar com teatro, né? Você, há mais de 15 anos, você só atua em séries de TV e cinema. É verdade que você quer voltar para as novelas? Me contaram. Assim, eu faz tempo que eu não faço uma novela, assim, e eu queria fazer uma novela, um papel bacana, eu acho que o ator sempre quer fazer. O que move um ator é uma história boa para contar, né? É um papel que você lê e você fala, ai, nossa, como eu queria viver isso, como eu queria dizer isso. Mas sendo eu adoraria voltar para as... Eu não tenho nada... É que assim, eu sempre fazendo muito teatro, sempre em turnê, então eu tive alguns convites que eu recusei, mas eu gostaria, assim, de fazer uma novela, de fazer um papel... bacana, o papel bacana seria o óbvio, porque uma mega atriz como você, eu sou fã, eu sei que eu tenho um índice de suspeição grande, mas uma mega atriz como você não vai ter papel medíocre, não, pode ter certeza. Olha aqui, eu anotei um monte que eu podia, das coisas que eu vi de você, porque eu podia também cometer uma bobagem, errar nome de elenco, esquecer alguém. Então aqui, ó, entre os espetáculos que eu vi seus, eu botei aqui, Sem Pensar, A Quarta Estação, Trair e Coçar, que aquilo foi uma antologia, Alma Boa de Setsuan. Isso te deu um monte de prêmio, né? Foi o Alma Boa foi assim um divisor de águas. A gente teve 220 mil espectadores com a Alma Boa de Setsuan. Foram 2 anos e meio quase em cartaz. E agora, por isso que eu acho que... olha que lindo, era um espetáculo lindo. Que produção linda. E assim, metade do elenco do Galileu é do Alma Boa, mais outros atores que também vieram pela Cibele Forjage, que já tinham trabalhado com ela, a Lúcia Romano, o Luiz Mármore, o Vanderlei Bernardino, mas assim, Maristela Chilala também está com a gente no Galileu. Mas era um espetáculo Alma Boa que me fez assim... Porque o Alma Boa é um espetáculo que era uma necessidade minha de dizer o que o Alma Boa diz.
A mesma coisa com Galileu, e foi aí que eu me apaixonei pelo Brecht. Eu tenho uma identificação muito grande com o homem teatral, Bertolt Brecht. Esse cara foi um craque de bola de primeiríssima grandeza. Eu vou dizer, outro dia as pessoas estavam falando comigo de Ibsen, de um monte de coisa, eu digo, desculpa, olha, para mim tem um cara chamado, um bardo lá de Stratford-on-Avon, chamado William, e depois tem o Brecht. Para mim... Eles foram muito fundamentais, são teatros, são pessoas que absolutamente criaram, são fundamentais na história do teatro mundial, né? O Brecht, ele modificou o teatro, né? E não só isso, assim, o Brecht faz você acreditar, o Brecht, ele sempre, com a arte dele, e eu acredito nisso, no poder de transformação de um espectador que seja por noite. Vale. Eu tenho essa utopia que quando eu subo em cena, o que eu quero dizer ali, o teatro hoje, o ritual do teatro é muito poderoso hoje. Imagina, 700 pessoas no Tuca, uma plateia lotada daquelas, a gente ali. Esse pacto que a gente faz com a plateia, de que agora vamos contar uma história, acho que por isso que eu recebo o público na porta, porque eu quero, de alguma maneira, sublinhar, olha só, nós estamos aqui, vocês vão sentar, a gente vai subir ali, e agora a gente vai juntos se conectar na mesma coisa. Eu acho isso, hoje, diante dessa nossa pluralidade de atenção, a nossa atenção fica pulverizada para tudo que é lado, ainda mais a gente com esse negocinho na mão, que agora você fala com duas pessoas ao mesmo tempo. Você ter essa conexão, todo mundo ao mesmo tempo, conectado numa história, que a partir dali, cada um vai levar para casa o que melhor extrair dela, né? É algo muito precioso, é uma missa, é um ritual. Olha que coisa, ela é um idealista, né? Agora, Niltinho, você dirigiu essa moça num texto que eu vou dizer a você, de televisão, que para mim foi a mais perfeita humanização em termos de teledramaturgia que eu vi na minha vida. Era mesmo. Éramos 6, foi a coisa que mais nos aproxima, a nós humanos, aquilo. Foi um sonho inesquecível. Éramos 6. Nós pegamos um pedacinho para passar, para matar a saudade. Joga no ar, Tatá. Vê se tá faltando alguém. Ó, tá aqui. Que delícia. Que é isso? Tudo isso, olha. Capaz, que esperança. Tem que cortar isso pela metade, senão não vai ter dinheiro que chegue. Que é isso? Que é isso, Zeca? A mamãe tá aí, mamãe, Clotilde, elas fazem os doces, sai tudo barato. Eu nunca vi esse negócio de fazer casamento na hora do almoço. Que história é essa? Coisa mais forte de propósito? É chique, Zeca. Chama Garde Party. Garde o quê? Garde Party. Os ingleses é que usam. Garde Party em inglês, né? Eu só quero ver os ingleses fazer o que nós fazemos aqui com uma bandinha, tocar dobrado, que nem na filarmônica local. Isso que eu quero ver os ingleses fazer. Garde Party. Deixa por minha conta, Zeca. Você vai ver como a nossa festa de casamento vai marcar a época nos anais da sociedade de Tapetininga. Eu vou dizer uma coisa. Eu também não sei... né? O tempo é uma coisa. Também não sei por que motivo, mas especialmente nesse trabalho, porque eu tenho absoluta simpatia, eu acho que você atuou com tanta intensidade. Eu adorei. Você sabe que eu falo uma coisa dessa novela, Newton, Rony? Eu falo que assim, eu sempre acho que ator, quando eu ficar velhinha e que eu não estiver mais batendo lá o lé com o cré, e que eu sempre acho que na vida de uma atriz a ficção vai se misturar com a realidade quando eu estiver lá variando um pouquinho, e eu vou falar assim, eu tinha uns parentes lá em Tapetininga. Eu vou achar que o Éramos 6 foi verdade. Porque eu me lembro, eu me lembro uma cena que a gente fez. A gente gravava numa cozinha com fogão a lenha ligado, sabe? Você sentindo o café quente, aquela xícara de ágata, o café quente na mão. Eu, a Jussara Freire, a Irene, a Yara Lins, aquilo tomava uma realidade. Que eu falava, um dia eu vou achar que eu vivi isso aqui. Isso sem falar de TV Pirata, que eu amava, né? Que essa veia de humor dela é uma coisa sensacional também, né? Ó, a gente preparou, o Newton preparou para você um ping-pong. Você pode responder numa tacada só, pode sem titubear. Ele que mandou isso aqui para você. Primeira coisa, por dinheiro nenhum, você... Por dinheiro nenhum, eu
tantas coisas. Basta uma. Mato. Tá. O que você mais admira no Brasil? Eu acho que, mesmo que às vezes seja traiçoeiro, a nossa maleabilidade. O que mais te irrita no Brasil? A nossa maleabilidade. Seu troféu abacaxi vai para quem? Meu troféu abacaxi Não vai caber no Congresso, vai? Abacaxi. Vai obviamente pro Cunha agora, né? Se você pudesse ser outra pessoa nessa vida, quem você seria? Eu queria ser cantora. Eu sempre falo isso, quer dizer assim, sem nenhuma... Eu acho que a minha profissão só perde para cantor. Né, caçulinha, que eu acho que, mas também se você pensar que um ator pode fazer um papel em que ele seja um cantor, claro, né, eu não sei se é verdade, mas eu acho você cantar então uma música sua, num estádio, assim, com um monte de gente, e aí você pegar e as pessoas replicarem aquilo que você criou, né, vocês, não, é incrível, eu vivi isso muitas vezes na minha vida e, de fato, por ter passado por isso, acho que eu estou com a minha vida justificada. Você tem razão. E não é verdade? E porque você é muito multi, você ainda tem essa, porque você é cantor e multi-homem. Imagina. Só para deixar bastante claro que eu amo você e que não sei como te agradecer porque você esteve aqui com a gente. Eu que não sei como agradecer. Obrigado, a vocês sempre. Que é um prazer. É todo dia que tem Denise Fraga aqui, não? Imagina, é um prazer tão imenso sempre vir aqui. Você Sucesso, meu amor. Gentil. Muito obrigada. Você Beijo é uma pessoa muito especial. Não, você é. Quer sair do braço, tem que é mais especial. Obrigado, Denise. Beijo, obrigado, querido. Amor.